A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, a esse culto da manhã, o culto matutino de domingo, no dia que nós chamamos de o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, né, como uma mensagem de que já que o primeiro dia pertence ao Senhor, todos os dias também são do Senhor. Sempre lembrando, né, que na antiga dispensação, o dia do Senhor era o dia do sábado, era o sétimo dia que Deus separou, Deus santificou para ser o memorial da criação, mas da criação de um mundo que seria depois manchado pelo pecado. Em Jesus Cristo, recomeça-se a história, eis que faço novas todas as coisas, não é? E o próprio sábado já anunciava isso, a palavra sábado significa descanso, e Jesus veio para ser o nosso descanso. Então, em Jesus Cristo, nós temos a contagem de uma nova história para o mundo, de uma preparação para os novos céus e a nova terra. E Jesus ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana, estabelecendo então para os cristãos que esse deve ser o dia de memória da graça e do amor de Deus. Não é para guardarmos como os judeus guardavam nos seus tempos, tornando a coisa legalista, mas é nos lembrar, né? Nos lembrando que permanece a moral, o princípio moral de Deus, do descanso, pelo menos de um dia durante a semana, e de um dia separado para o Senhor, o que não quer dizer que nós só cultuemos ou só adoremos, né, ao Senhor nesse dia. Então sejam bem-vindos, você que está nos acompanhando pela internet, cultuando conosco, que Deus também possa abençoá-lo, como queremos que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, para que não voltemos às nossas casas da mesma forma como nós entramos, e sermos abençoados, para sermos abençoadores. Passamos a direção agora ao culto ao nosso vice-presidente, irmão Deilton, que estará na direção do que vai acontecer aqui. Cremos primeiro sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Amém. Parece que não tiveram tomado café hoje, hein? Quero saudar os nossos amigos e irmãos internautas também que estão nos assistindo neste momento. O tema do nosso culto desta manhã é Motivados pelo Amor de Cristo. Eu quero chamar os nossos irmãos que têm os seus avisos a darem, pastor Hélio, irmã Edmar, e enquanto eles se aproximam, prepara o vídeo aí do aniversário do pastor, por favor, tá? Solta ele então, enquanto eles não chegam aqui, por favor. Manos e manas, sábado dia 5 de março, vamos celebrar os 45 anos de ministério do nosso pastor. Com a presença do preletor, pastor Carlos César Pif Novaes, da Primeira Igreja Batista Barão da Taquara. Dia 5 de março, às 19h30, temos um encontro marcado. Vamos agradecer a Deus pela vida e ministério do nosso pastor, Valdemir Alves da Silva. E que Deus nos abençoe. Seu nome sempre servirei. Bom dia, queridos. Muito bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E eu gostaria, desde já, de agradecer a presença dos alunos que têm começado a chegar na nossa escola bíblica dominical. E eu estou precisando da ajuda da igreja. Nós vamos confeccionar com as crianças a Bíblia, uma Bíblia grande, contendo todos os livros. Só que eu preciso, para isso, de caixas de leite, porque as caixinhas elas serão transformadas nos livros e a gente precisa de uma certa quantidade de caixinhas e um tipo de caixinha de leite. Não tem aquela caixinha de leite LG, Quatá? Não pode ser aquela compridinha, tem que ser aquela mais baixinha, que não tem aquela rosquinha. Que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. 1 Samuel 1, 27.
Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó, guarda a sua vida, a filha que nos deste, nós vimos consagrar. Bem antes de ser nossa, a ti já pertencia, e sua vida um dia a ti há de entregar, pois teu amor a envolve, sem que ela o saiba ainda, que possa ser de Cristo e queira bem te amar. Jesus, ó Salvador de todas as idades, proteges e abençoas a todos com amor. Vieste aos pequeninos e não somente aos sábios, recebe nossa filha em suas mãos, Senhor. Eu quero chamar o Rafael e a Michele com a Milena para ficar aqui mais pertinho do pastor nesse momento. Pode vir com as guardiões, não tem problema não. Queridos irmãos em Cristo, nós não geramos filhos para a perdição, né? Nós queremos que eles sejam bênçãos e herança do Senhor, iniciando com o compromisso de torná-los filhos e filhas de Deus, quando eles assim puderem escolher. Nesse momento, eles já fazem parte do reino de Deus. Então, eu preciso perguntar a vocês, vou perguntar a vocês, se além de apresentarem esta criança à Igreja de Jesus Cristo, aqui denominada Batista do Parque São Basílio, se vocês também desejam dedicá-la solenemente ao Senhor. Não é só uma apresentação à igreja, a Deus não, porque Deus já conhece ela antes de nascer, mas uma apresentação à igreja. Os irmãos estão dispostos a isso, como pais que declaram Jesus como Senhor e Salvador absoluto. Vocês prometem que vão instruir Milena nos caminhos do Senhor? Sim. E se Milena crescer naquele momento, etc., você já sabe, né? Que eu vou perguntar e ela avisar vocês, vou ser missionária lá no Vietnã. Amém? Amém? Então já responderam. Vão estar lá chorando, entendeu? No aeroporto, mas vamos levá-la para a obra de Deus. Não tenham medo, se Deus chamar, Deus também cuida. Não quer dizer que ela, para ser missionária, precisa sair daqui. Mas os propósitos de Deus são os propósitos de Deus. Mediante, queridos, o compromisso de vocês, né, sem dificuldades, nós vamos agora, então, orar pela Milena, não é? E pedir que a igreja também participe desse momento, e no caso de consagração da vida do neném. Milena, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Agora você vem um pouco para o pai. Puxa vida. Opa! Estendam as mãos, irmãos, em direção à Milena. E digam, Milena, que a mão do Senhor, seja sempre com você, abençoando-a em toda a sua vida. Amém. Opa! Peraí. Oh, essa é a Milena. Oh. Vamos orar. Senhor, que Tu abençoes a este casal, que Tu abençoes esta criança, que ela cresça com saúde física e também espiritual, que as janelas da subsistência nunca se fechem sobre este lar. Que papai e mamãe, Senhor, tenham sempre a Tua sabedoria para educar aqueles que Tu tem dado a eles no Teu caminho, Senhor. E nós sabemos como é importante o exemplo de papai e de mamãe em relação ao amor a Jesus, à Igreja de Cristo, para que as crianças também aprendam sobre isso. Nós te pedimos que eles sejam ajudados pelo Teu Santo Espírito,
e te agradecemos o privilégio de ter a Milena também conosco. Em nome de Jesus. Amém, e amém. Vamos dar uma salva de palmas mais forte, pessoal. Muito bem. De novo, porque daqui é um momento de oração, né? Eu já vou ficar. Tá? Não? Nosso momento de confissão, vamos ler o texto, por favor. Leamos todos juntos. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Salmos 145, 8. Os nossos irmãos Fernando e Zilanda, casal, agradecem a Deus pela melhora na sua saúde. Irmãos, nós temos, obviamente contra a nossa vontade, mas faz parte da vida, tendo que visitar os cemitérios nesses últimos dias, mais do que esperávamos, né? Isso já aconteceu já na terça-feira próxima passada, quando nós estivemos presente ao culto de ação de graças pela vida do pastor Jonanias, pastor da PIB de Freguesia do Jacarepaguá. Ele já tinha 50 anos de ministério, 40 anos dos quais como pastor da PIB da Freguesia. Nós também queremos mencionar nesse momento em memória de ação de graças dos irmãos Manuel Cornelino de Freitas, membro da Assembleia de Deus de Cosmos, papai da nossa irmã que trabalha tão assiduamente, a irmã Eunice ali, na nossa recepção. Foi um culto muito belo, muita gente, ele era muito querido lá na sua igreja, os testemunhos, né, como soubemos, foram muitos pertinentes à vida desse homem, nós agradeceremos também a Deus. O irmão Licínio Cirilo, que é irmão da irmã Laodiceia, irmã Laodiceia Cirilo, eu costumo brincar com ela e ela não fica zangada, eu digo que ela é um dos patrimônios aqui da nossa igreja, não é? Membro fundadora, já idosa, lutando com a questão de saúde, mas sempre que pode está aqui conosco, então acabou também de perder um dos seus irmãos. À noite, irmãos, nós vamos nos lembrar da irmã Terezinha Calzolari, não é? Eu gostaria que mostrasse a foto do pastor Jonanias, filho. Isso, pastor Jonanias. Irmãos, esse homem foi um ícone na nossa denominação. Foi impressionante ouvir os testemunhos de muitos pastores, havia muitos pastores, líderes da denominação, naquele momento, falando do quanto ele era querido e importante na Convenção Batista Carioca, mas também na Convenção Batista Brasileira, não é? E a gente agradece a Deus esse tipo de pessoas, de homens que aceitam e que têm esse tipo de vocação de não só se envolver com a igreja local, mas também de se envolver com a denominação como um todo, que é um trabalho, irmãos, desafiador, não é? Há poucos dias eu estive recebendo a visita do presidente lá em casa, do presidente da Convenção Batista Carioca, que foi colega, foi aluno meu no seminário, né? E estava olhando para ele, ainda jovem, pastoreando uma igreja lá no Recreio, na Barra Recreio, e eu estava ali olhando e agradecendo a Deus a vida, a disposição dele, né? E para levar à frente o ministério que é um ministério desafiador, mas também ainda se dar às nossas estruturas denominacionais. Eu não tenho essa vocação. Eu digo para eles que nasci para ser pastor de igreja local, coopero quando posso com a denominação. Temos aqui, graças a Deus, irmãos mais envolvidos, a Simone, né? É vice-presidente das senhoras da região e envolvida também com a Convenção Batista Carioca, de certo modo representa então a nossa igreja. Vamos orar, irmãos, nesse momento, celebrando a vida dessas pessoas, esse momento em memória por eles.
Eles não estão sabendo que estamos fazendo isso, que vamos fazer agora não altera em nada, né, a situação espiritual deles, porque já estão até com o Senhor, não há mesmo nada a mudar, não é? Já estão aguardando o dia da ressurreição, quando receberão seus corpos perfeitos, imortais, para nunca mais morrer. Enquanto isso não acontece, eles estão naquilo que os judeus chamavam os gregos chamavam de paraíso, os judeus chamavam de seio de Abraão, e que nós popularmente chamamos de céu. Aguardando então esse dia glorioso da ressurreição, quando toda a igreja finalmente estará para sempre junta, e como eu disse, celebrando inclusive a morte da morte, porque a morte vai morrer. Deus Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebramos agora, Senhor, mais uma vez a vida dos teus servos. Teu servo pastor Jonanias, te agradecendo a sua vida, a importância que ele teve para nós enquanto viveu, como pastor da sua igreja, como pastor também envolvido com as lides denominacionais. Obrigado, Senhor, pelo teu servo. Obrigado pelo seu testemunho durante os dias difíceis de sua enfermidade. Como comoveu os médicos ao se aproximar a hora da sua morte, demonstrando confiança, total descanso na misericórdia do Senhor Jesus. Te agradecemos por esta vida, te pedimos conforto para a sua igreja, que agora nessa questão de sucessão pastoral também sejam abençoados. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Manel, papai da nossa irmã Eunice, pelo seu testemunho que foi celebrado diante de tantas pessoas, pelo pai que ele foi, pelo esposo que ele foi, e pelo teu servo que ele soube ser com a ajuda do teu Santo Espírito. Obrigado também pela vida do irmão Licínio Cirilo, irmão da nossa irmã Laodiceia, que o Senhor também chamou à tua presença. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por essas vidas, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Falei aqui na sucessão de pastorado da PIB de freguesia. Segundo eu conversei com alguns irmãos, um dos nomes mais sérios é a filha do pastor. Ela foi ordenada e a igreja está pensando seriamente em chamá-la para ser pastora da própria igreja, não é? Já temos algumas pastoras exercendo pastorado de igrejas, não só consagradas, mas também já exercendo pastorado de igreja. Já é ainda um problema em discussão, polêmico, mas a gente vai trabalhando isso, não é? E, acima de tudo, como irmãos em Cristo. Vamos entrar agora, irmãos, no nosso momento de oração, e nós sempre damos a oportunidade aos que estão conosco, que gostariam de dizer, olha, eu preciso muito que orem por mim, eu estou passando por situações difíceis, talvez na saúde, questões financeiras, não é? Os dias que nós estamos vivendo, problema de relacionamento na família, ou de relacionamento no trabalho, enfim, as razões são muitas, que Deus as conhece. Por causa do tempo, não poderemos ouvir as razões do irmão ou da irmã, mas queremos fazer uma conexão agora com você, meu irmão, com você, minha irmã, e esta conexão é feita dessa forma. Você pode se levantar, vir até aqui à frente, ficar aqui próximos a nós, porque nós vamos orar por você nesse momento. Quero convidar os pastores auxiliares que venham para fazer parte também desse momento de oração, de imposição de mãos, não é? Em relação aos irmãos que estão aqui. E depois a igreja, quando nós estivermos também orando por eles, se a igreja desejar, não é? Se você tem já uma experiência pessoal com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, você pode também estender as suas mãos. Quero deixar o nosso pregador visitante, pastor Ronaldo, à vontade, mas se ele quiser vir participar conosco, a gente vai ter satisfação, pastor. É só subir aqui, os pastores ficam aqui em cima. Eu vou convidar o pastor João, que está com essa camisa bonita. A homenagem ao pastor Larrúbia? Ou é um pastor lá das Ilhas dos Mares do Sul, Tonga, República de Vanuatu, etc, etc. Está bonito, pastor? Está joia? E aí o irmão, por isso, vai fazer a oração pelos irmãos que estão aqui. Queridos colegas, vamos estender então as mãos aos nossos irmãos. O pastor João vai orar nessa oportunidade. Ó Deus, nós te somos gratos
por este dia tão especial, quando podemos estar na casa do Senhor. Sim. Te agradecemos, ó Deus, também por este culto. E, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem invadido o nosso coração de uma alegria tão particular e especial. E é por isso, ó Deus, que o teu povo se alegra diante do Senhor. Mas, ó Deus, temos também diante de nós um número de irmãos que saíram dos seus lugares, se colocaram de pé, numa demonstração pública das suas carências e necessidades, não diante de nós, seres humanos, mas diante do Senhor, que sabe de todas as coisas e que pode todas as coisas, porque o Senhor é um Deus onipotente. Rogamos, ó Deus, para que as suas carências e as suas necessidades, que já são supridas pelo Senhor, mas, ó Deus, neste momento de necessidade especial, nós queremos, ó Deus, pedir para que a boa mão do Senhor continue repousando sobre a vida dos teus filhos, para que eles não se sintam só, mas, ó Deus, que eles tenham convicção e certeza de que o Senhor não só conhece as suas carências, mas o Senhor está interessado em ajudá-los a resolver estas questões mais profundas dos seus corações. É verdade. Por isso, ó Deus, nós os entregamos nas mãos do Senhor, aqueles que têm carências e necessidades, mas também, ó Deus, aqueles que já sabem que o Senhor já tem a resposta. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que se revela ao teu povo de forma muito particular e especial. Por isso, ó Deus, nós rogamos para que, quando nos sentarmos, que possamos sentir que o Senhor mesmo está cuidando de nós. Amém. Está cuidando do teu povo. Sim. Está cuidando da tua igreja. Está cuidando, ó Deus, também da nossa nação brasileira. Sê conosco nesta manhã, ó Deus, e recebe a nossa súplica e também a nossa gratidão. Nós a fazemos em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem voltar aos seus lugares. Vamos para aquele momento, irmãos, em que oramos pela igreja que sofre. Nós chamamos, e a igreja que sofre também canta. Pode sentar lá. Hoje nós vamos ter uma participação especial, irmãos. Eu quero dar uma rápida palavra sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre a China. E há duas coisas que os irmãos precisam sempre se lembrar. Primeiro que, eu sei que alguns irmãos falam, não é? Que são muitos os dados, mas vejam bem, os dados não são para vocês decorarem, não tem condição. Mas os dados são importantes para que os irmãos saibam por que o país está sendo perseguido, por que a igreja lá está sofrendo e por que nós temos que nos envolver. Então, não precisa se preocupar com os milhões, com isso, com aquilo, mas saber, não é? À medida que o irmão vai ouvindo, vai entendendo o porquê disto, né? E quando a gente fala da China, não há como a gente esquecer o nome de Eric Henry Liddell, campeão olímpico de 1924, medalha de ouro dos 400 metros. Um ano depois de ganhar a medalha de ouro, ele volta para a China. Ele nasceu na China, mesmo sendo de família escocesa, e morre lá como missionário num campo de concentração japonês. Foi feito um filme sobre a vida dele, Carruagens de Fogo. E o Neto está tocando agora a música Carruagens de Fogo, enquanto a gente vai lendo aqui as informações sobre a China. País da Ásia Oriental, população 1.450.000.000. O chamado mandarim chinês é considerado a língua oficial da China e exigido em 5 regiões autônomas, mas há 296 línguas faladas pela população chinesa e mais de 1.000 dialetos. Dessas 296 línguas, 24 têm toda a Bíblia traduzida, 16 têm somente o Novo Testamento e em outras 27 há somente porções da Bíblia traduzidas, de forma que em 229 dessas 296 línguas, 77,3% não tem nada da Bíblia traduzido. O país é formado por 545 etnias diferentes, e em 443 delas, 81,3% das etnias ou tem muito pouco cristão ou não tem nenhum. Daí se dizer que na China ainda existem 443 povos não alcançados. Em
termos de população não alcançada, o percentual não é o mesmo das etnias, 81,3%, mas 10% da população chinesa é que ainda não foi alcançado, mas isso significa 145 milhões de pessoas não alcançadas ainda na China. Entre as 16 notas de países com maior intensidade de perseguição aos cristãos, a China ocupa a 10ª posição no sistema de 1 a 10, a nota da China é 1,6. Religiosamente falando, a grosso modo, 372 milhões de chineses, ou seja, 25,6% da população, seguem os cultos folclóricos, que misturam taoísmo, budismo e confucionismo. 228 milhões de chineses, ou seja, 15,7% da população chinesa, segue o budismo. 82 milhões de chineses, ou 5,5% da população, são cristãos protestantes ou evangélicos registrados e não registrados. 51 milhões de chineses, isto é, 3,5% da população, são etno-religionistas, isto é, animistas e fetichistas. 25 milhões de chineses, 1,7% do povo, são muçulmanos. 12 milhões de chineses, 0,8% do povo, são católicos romanos registrados e não registrados. 16 milhões, 1,1% da população, são de outros cristãos, dos quais apenas os 10 mil ortodoxos orientais, entre eles, é que são registrados. 8 milhões, 0,55% da população, são daoístas ou taoístas e confucionistas. 3 milhões, 0,2%, seguem outras religiões. E 653 milhões de chineses, isto é, 45% da população, são agnósticos, ateus e sem religião. Os ateus declarados são cerca de 460 milhões de chineses, ou 31,7% do povo. As leis sobre religião da China fazem com que os 82 milhões de cristãos protestantes ou evangélicos se dividam em 28 milhões registrados e 54 milhões de não registrados, clandestinos ou ilegais. E esses ilegais são 65,8% dos chamados protestantes. Os 28 milhões de protestantes ou evangélicos registrados recebem terrenos para construir os seus templos, que podem ter a cruz dentro ou fora do templo, mas obrigatoriamente tem de ter a bandeira chinesa em destaque, e em muitos deles o Partido Comunista Chinês obrigou a terem pendurado dentro da igreja o retrato do presidente vitalício chinês. As igrejas registradas têm de fornecer os horários de suas reuniões às autoridades, e nenhuma reunião religiosa pode ser feita fora dos templos. Só pode haver uma denominação, a Igreja de Cristo na China, que é uma mistura de cristãos de tradições adventista, anglicana, batista, luterana, metodista, plimutista e presbiteriana. Há entre esses os de tradição pentecostal, mas estão proibidos de ter suas manifestações místicas consideradas pelo governo como alienantes. Os membros das congregações ligadas a esta Igreja de Cristo na China têm de fornecer o número de suas identidades e o endereço onde moram às autoridades. A diretoria desta denominação só pode exercer suas funções com a permissão do Partido Comunista Chinês. Mesmo as congregações registradas, vez por outra, são fechadas, seus pastores presos. O pastor Zhang Shaoji, por exemplo, pastor de uma igreja registrada em Wuhan, foi preso recentemente e condenado a 12 anos de prisão, porque começou a construir uma capela em parte de um terreno que o governo lhe doara, sem que o governo desse a chamada autorização. A doutora Zhang Zhan, de 38 anos, formada em Finanças e Economia e Jornalismo e Direito pela Universidade Oficial da China, membro de uma igreja registrada, foi condenada em 2020 em Xangai a 4 anos de cadeia por ameaçar a segurança do país. A ameaça, na verdade, foi a insistência dela na defesa dos direitos religiosos e ao fazer a primeira reportagem sobre a real situação da Covid-19 na China. Afinal, o que ela apurou foi, no mínimo, escandaloso. Nas igrejas registradas, as crianças podem assistir aos cultos, mas não pode haver classes de crianças, porque
porque a lei diz que só pode haver instrução religiosa a quem tiver mais de 18 anos. Há cada vez mais pressão do Partido Único Chinês para que os cultos das igrejas registradas sejam essencialmente chineses, caminhando-se para a obrigação de que só cantem hinos compostos por chineses, vetando as congregações de cantarem hinos como Preciosa Graça, Mais Perto Quero Estar, Sou Feliz com Jesus, porque eles dizem são estrangeiros. Algumas congregações registradas podem ter seus colégios, mas não podem ensinar nada de religião neles. Os protestantes ou evangélicos não registrados até conseguem criar suas organizações, mas suas congregações, na maioria, não têm lugar fixo, pois precisam estar se deslocando sempre por questão de segurança. Mas assim mesmo conseguem montar estruturas para realizarem seus cultos, como o uso de microfones, púlpitos e cadeiras. Em algumas regiões, essas igrejas clandestinas, chamadas também de igrejas lares, até conseguem permanecer mais ou menos fixas, mas sempre sabendo que, num momento qualquer, a polícia pode chegar e acabar com o culto, prender os líderes e outros membros, inclusive as crianças, como já tem acontecido. O pastor Yang Yi, pastor da maior igreja não registrada na China, ex-filósofo e teórico do Partido Comunista Chinês, está preso desde 2021 e condenado a 9 anos de cadeia por atividades religiosas ilegais. Os membros dessas igrejas clandestinas, quando presos, podem perder o direito de receber a ajuda de remédio, alimento e até terem os seus salários suspensos. Dos 12 milhões de católicos, há cerca de 1 milhão de católicos não registrados. Em nome dos católicos registrados, o Vaticano tem uma concordata assinada com o governo chinês em 2018, pela qual a Igreja Católica na China promete perseverar em seguir um caminho adequado a uma sociedade socialista sob a liderança do Partido Comunista Chinês. Ou seja, houve um juramento de fidelidade ao Partido Comunista, o que deu, inclusive, à Igreja Católica Chinesa o direito de escolher, e não o Vaticano, sobre quem vai ser o bispo ou arcebispo da Igreja Católica lá. Sabe-se que a indicação fica, então, sujeita ao aval do Partido Comunista. Como no caso dos protestantes, as missas são comunicadas e só podem ser feitas nos templos. Quando há permissão para procissões, elas obedecem a um roteiro do governo. Mas por que a igreja que sofre também canta? Vamos ver e ouvir um pouco de um culto de uma igreja não registrada em um lugar qualquer da China. Irmãos, devem ter reparado um grande número de jovens, irmãos. O desespero do Partido Comunista Chinês é esse. É os milhões de jovens que estão nessas igrejas.
ajudando, né? Trabalhando, servindo ao Senhor. A minha esposa não pôde estar comigo, porque eu vou chegar para cá para não aumentar muito lá, que fica dando eco. Pode até baixar um pouquinho se quiser. A minha esposa não pôde estar comigo porque mês de março tem o Dia das Mulheres, né? E nós temos um trabalho bem forte lá com as mulheres, que lá, o senhor sabe, a maioria é mulher, né? Não sei se aqui também é igual, mas a maioria lá é mulher, portanto, elas têm um trabalho e estão já se envolvendo bastante na questão do Dia da Mulher, com algumas programações, e por isso minha esposa não pôde estar comigo aqui nesta manhã. Mas para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui. Há 10 anos atrás, estivemos aqui, né? Na formatura aqui da nossa turma. Acredito que os irmãos não estiveram aqui, porque foi um sábado, foi um culto específico para a nossa turma aqui da formação, qual o pastor Valdemir, nosso querido pastor lá do seminário de Campo Grande. E agradeço, privilégio. Falei para ele, pastor, o senhor tem certeza que sou eu mesmo que vim pregar? Parabenizando pelos 45 anos de ministério, né? Uma estrada bem longa, trafegada já. Eu falar aqui do pastor de vocês é chover no molhado, né? Mas sempre quando ele vai lá, eu costumo falar dele, porque o pastor Valdemir, ele, na reta final do nosso curso, foi o meu orientador de monografia, me ajudou bastante, e eu pude tirar uma casquinha daquilo que ele tem de bom, né? E os irmãos aqui desfrutam todos os domingos e quartas-feiras também. Acabava as aulas, sentava perto dele, ficava batendo papo com ele, me ensinando bastante. Por isso, me sinto muito privilegiado por poder estar aqui, e ele me deu a honra de dizer, olha, você é o primeiro, tá? Porque eu já fui na sua igreja lá algumas vezes, estou te dando esse privilégio em ser o primeiro a estar aqui nessa série. Hélio, legal, talvez nem lembre mais, esteve conosco também no culto jovem lá, pregou com a gente lá, e Deus tem abençoado nossas vidas bastante também. Queridos, nesta manhã eu quero pensar com os irmãos a respeito de algo que precisa ser sempre falado e mencionado para que nós possamos ter, de fato, uma vida de acordo com aquilo que é a vontade do nosso Deus. Portanto, se os irmãos observaram, o tema da nossa reflexão nesta manhã está lá: influenciador ou influenciável. Influenciador é aquele que influencia outras pessoas. Influenciável é aquele que é facilmente influenciado por outras pessoas. E por isso a pergunta ela fica e precisa ser feita todos os dias, tanto para mim quanto para todos nós que aqui estamos. Em que situação, em que posição estamos nesta pergunta? Somos influenciadores ou somos influenciáveis? Porque o tempo em que vivemos, não vou falar de política aqui, pode ficar despreocupado com isso. O tempo que vivemos é um tempo de decisão. O tempo que vivemos é um tempo de dizer realmente quem somos. Apresentar de fato aquilo que somos, aquilo que cremos, aquilo que vivemos, independentemente das consequências que podem surgir sobre nós ou contra nós. Vimos aqui testemunhos dos nossos irmãos chineses que, para poder cultuar ao Senhor, precisam estar fugindo, e tantos outros testemunhos de outros países também fechados que precisam estar escondidos para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Lembro de uma certa vez que uma missionária que estava vivendo lá no leste europeu, ela precisou e precisava sempre, quando ter o culto, colocava alguém numa ponta da esquina, outra na ponta, para que a polícia não viesse a prendê-los. E certa vez se descuidaram e aquela missionária, ela pregando ali, falando do amor de Cristo, a polícia chegou e levou todo mundo preso. E ela, contando seu testemunho, ela disse que na prisão, assim como
Paulo e Silas, lá pelas tantas, cantando, glorificando o nome do Senhor, uma iraniana, que também estava naquela cadeia, naquela sala, porque ela fora presa porque ela estava querendo fugir do seu país. E ela ouviu as irmãs cantando, falando do amor de Cristo, e ela começou a chorar e aproximou-se da grade e falou: olha, agora eu reconheço que Jesus me ama porque enviou vocês aqui na prisão para que eu pudesse regressar, porque ela tinha tido já um conhecimento a respeito de Jesus. Posicionamentos. Qual posicionamento temos em relação à palavra de Deus, aquilo que vivemos? É isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã. Portanto, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 28, é um texto um pouco longo, mas para que nós possamos entender esta realidade daqueles que são influenciadores ou aqueles que são influenciáveis. E aí, ao longo da nossa reflexão, possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos encontrar, ou nos perguntar, ou nos questionar qual tem sido a nossa posição diante daquilo que cremos, diante daquilo que somos, daquilo que vivemos. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o teu povo como o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vem aqui, que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixamos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: A estes que não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor.
viu o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o introduzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderdes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filha do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Se os irmãos depois tiverem a curiosidade de procurar um pouquinho a respeito desse profeta chamado Micaías, vão ter dificuldades em encontrar, porque foi um profeta que talvez não tenha muito relato sobre a sua vida. Voltando alguns capítulos para trás, 21, 20, tem assim umas falas que são direcionadas para com ele. O fato é que Micaías viveu num tempo em que ele profetizava no Reino do Norte, e ali era o rei Acabe, um rei completamente voltado para tudo que era contrário à vontade de Deus. E este homem, Micaías, era um homem que era preterido por Acabe, porque da boca de Micaías só proferia palavras verdadeiras. Agora, Josafá, o rei de Israel, o rei do Reino do Sul, o reino de Judá e Benjamim, vai visitar a Acabe, porque, como o texto disse, haviam 3 anos que não havia guerra, e eles estavam em paz. Josafá, alguém que era um rei temente ao Senhor, alguém que se preocupava em fazer cumprir a vontade do Senhor na sua vida e também para com o seu povo, vai visitar aquele que seria o seu co-irmão, portanto, pertencia à linhagem de Israel. E chegando lá em Israel, lá em Samaria, onde estava Acabe, ao visitá-lo, Acabe olha para Josafá e aproveita daquele momento para tentar retomar uma área que, segundo o próprio Acabe, pertencia ao povo de Israel, Ramote, Gileade. E a questão é, queridos irmãos, que Josafá vai em paz para aquele rei, e aquele rei, vendo o potencial de Josafá, e fala para ele: olha, há uma terra aqui que pertence ao nosso povo, e eu meio receoso em tentar guerra contra os sírios, porque eles são um exército muito forte. Agora, com a sua ajuda eu posso participar, ou você pode participar conosco, nos levando, se unindo a nós para combater os sírios e também retomar aquela área. Josafá, entendendo aquela realidade, até talvez pensando naquilo que for a promessa do próprio Deus para o seu povo, daquela região pertencer a eles, Josafá disse: tudo bem, eu posso participar contigo, o meu povo será como o seu povo, nós formaremos um grande exército para retomar aquela cidade ou aquele pedaço de terra onde há algum tempo atrás já pertencia ao nosso povo. Mas há algo interessante, queridos irmãos, que Josafá, ao permitir que Acabe cumprisse toda a sua ritualística de levar seus 400 profetas para testemunhar ou profetizar a respeito daquilo que deveria acontecer, Josafá parece que acha um pouco estranho aquela unanimidade em todos aqueles profetas em torno de Acabe. Ele pergunta: mas não há ninguém
que aqui possa ser realmente alguém que é um profeta de Deus? Porque Josafá sabia que aqueles profetas eram pertencentes a Baal. Eles profetizavam em nome de Baal, não em nome do Senhor. Agora Josafá fala para Acabe: Acabe, será que porventura tem alguém, algum profeta de Deus, algum profeta do Senhor, que possa ser consultado para ver se vamos a esta batalha e seremos vitoriosos? A resposta de Acabe tem um certo Micaías aí, um camarada que olha, na verdade, ele fica bem escondidinho lá naquele canto, porque aquele cara só fala coisas más de mim. Ele nunca consegue profetizar algo positivo da minha vida. Diferentemente dos meus 400 profetas que falam sempre bem de mim, esse tal de Micaías, ele nunca consegue profetizar algo que seja positivo, algo benéfico para mim, mas sempre vem querendo contrariar-me de tudo aquilo que eu faço. Bom, Josafá disse para Acabe: não fale assim, o rei. Então mandou chamar Micaías. Micaías chegou, quando recebeu os enviados de Acabe, dos seus profetas, já com uma pré-determinação. Olha, está lá o rei de Israel, está lá o rei de Judá. Eles estão preparando-se para invadir a terra de Ramote de Gileade, para reconquistá-la. Todos os profetas de Acabe já disseram que eles vão ser vitoriosos, eles vão vencer essa batalha, e você, quando chegar lá, porque estamos aqui te convidando para ir lá falar, porque Josafá insistiu que você fosse, mas preste bem atenção naquilo que você vai falar, porque todos os profetas disseram que Acabe e Josafá serão vitoriosos. Então você fale a mesma coisa, não negue, não diga o contrário, para que a vontade de Deus possa prevalecer. Mas sabe, queridos irmãos, aqueles que são de fato pertencentes ao Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que conhecem aquele Deus a quem eles servem, eles, a despeito da opinião, da profecia, da oratória, a despeito de tudo aquilo que muitos possam tentar dizer, ele sabe o Deus que ele serve, aquilo que Deus fala ao seu coração, ele conhece a verdade, portanto, ele disse: Micaías, olha, eu falarei somente aquilo que o meu Deus me disser para eu falar. Queridos irmãos, a pergunta que começamos no nosso tema, na reflexão, é: nós somos influenciadores ou somos influenciados ou influenciáveis? Porque, queridos irmãos, para Micaías chegar até Josafá e Acabe, ele já chegou com a pré-determinação daqueles que estavam profetizando a vitória para aqueles homens, que ele chegasse lá com uma resposta pronta, resposta essa que eles já haviam estabelecido. E quantas vezes somos submetidos a esta realidade? Quantas vezes o mundo tenta dizer para mim e para você que temos que dar aquela resposta que todos estão dizendo? Estamos vivendo um tempo tão difícil, pastor. Olha que eu sou um pouquinho mais novo, né? Só um pouquinho, sou muito mais não. Fico um pouco escandalizado, um pouco triste com algumas coisas que acontecem no nosso meio. Imagine pastores como o senhor, que já viveu aquela época áurea, onde os crentes eram fiéis ao Senhor, que serviam ao Senhor com fidelidade, que se comportavam como, de fato, servos fiéis ao Senhor. Estava falando com minha esposa ontem, eu fiz um casamento de uma menina que chegou para a nossa igreja recentemente, já tem um ano e pouco, 2 anos. Eles viviam maritalmente, se achegaram para a gente lá, foram se ajustando e casaram-se, organizaram a vida deles direitinho para poder casar, para fazer a coisa bonitinha. Ela tem um amigo que é muito, muito íntimo dela, pessoal, da época do mundo. Convidou para ser padrinho. O rapaz tem um cabelo bem aqui embaixo, lisinho, um rapaz bonito, moreno bonito. Padrinho, de terno e de batom na frente. Doeu meu coração aquilo, mas o que eu podia dizer?
estava lá o menino de batom. A minha filha falou, não, pai, não é batom, é pigmentação que... Qual a diferença, né? A nossa boca não é vermelha, vermelha é batom, né? Estava lá. São coisas que acontecem no nosso meio, infelizmente, que temos que conviver com isso. Eu imagino os alunos das escolas públicas hoje. No nosso tempo, as crianças respeitavam os professores. Eu tinha uma professora de geografia que ela foi dar uma prova lá, essas testes que tinha antigamente, que passava surpresa, e o menino lá, nós éramos muito pobres, todos nós éramos, esse menino era, acho que mais ainda, ele pegou a folha que tinha amassado, ele abriu ela, tentou abrir, para fazer o teste ali, ela quando chegou, olhou para aquele papel amassado, ela veio e pegou aquele fichário da chamada, deu na cabeça dele, pá! Aí ele abaixou, começou a chorar, éramos 6ª série do ginásio naquela época, né? Tínhamos lá pelos 12 anos de idade. Imagine isso hoje, irmãos. A professora saiu algemada da escola. Vemos em todo o tempo crianças rebeldes batendo em professores, jogando tudo fora, quebrando tudo. É o tempo que vivemos. Infelizmente, temos que conviver com isso. Mas não podemos assumir isso como verdade, como realidade, como aquilo que é o caminho que temos que seguir. Aqueles que estão fazendo faculdade, principalmente faculdade pública, entram nas faculdades pela porta da frente, muitas das vezes pela porta dos fundos. Tamanha lavagem cerebral que recebem. Estamos com um casal que está chegando para a gente lá com um problema também disso. Ou seja, queridos irmãos, somos influenciadores ou somos influenciáveis. Quando alguém chega para nós e diz, olha, é assim mesmo, é dessa maneira que tem que ser mesmo. Ah, tem problema não. É um jargão muito conhecido entre todos, tem nada a ver. Queridos irmãos, Micaías, quando foi chamado para ir à presença de Acabe e Josafá, já predeterminaram aquilo que ele precisava dizer. Micaías deveria chegar na frente de Josafá e de Acabe e dizer exatamente aquilo para a qual ele havia sido convidado para profetizar. É interessante que quando Micaías chega diante de Acabe e Josafá, ele fala, olha, é isso que vocês querem ouvir? Tudo bem, então, vão lá. Podem ir. Vão lá que vocês vão ser bem-sucedidos. Versículo 15, o texto diz que, vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse, sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Eu imagino Micaías olhando para Josafá e Acabe, possivelmente de cabeça baixa. Ah, vai lá. Não é isso que vocês querem ouvir? Pode ir. Vocês serão vitoriosos, Deus abençoará. Mas a ironia de Micaías para aqueles que estavam ali, tanto Acabe como Josafá e todos os que estavam à sua volta, foi tão flagrante, foi tão evidente, que o próprio Acabe disse, olha, até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? É bem provável que Micaías, quando aproximou-se deles, com todo desdém, com toda ironia, disse, olha, vai lá que vocês vão se dar bem. Aquilo deve ter entrado como uma flecha no coração de Acabe, porque ele sabia que Micaías era um homem sério, um homem de Deus, um homem que não se dobrava diante aquilo que as pressões que vinham sobre ele, portanto, era um profeta rejeitado pelo próprio Acabe. Agora, quando Acabe faz o questionamento a Micaías dizendo, até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Eu imagino Micaías levantando a cabeça, olhando nos olhos de Acabe e dizendo, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem senhor,
torne cada um em paz para a sua casa. Queridos irmãos, Micaías, quando foi chamado à responsabilidade, ele disse: você quer ouvir a verdade? Você quer saber mesmo a quem eu creio, a quem eu vivo e testemunho? Olha, se todos esses profetas estão dizendo que você vai ser vitorioso, em nome de Jesus eu digo para você que você não será vitorioso, porque algo grandioso de ruim acontecerá contra você, portanto não vá nessa batalha. Micaías tinha recebido uma orientação para dizer bem, mas ele diz mal de Acabe. Acabe então vai dizer: olha, eu não falei, Josafá, ele nunca profetiza bem, senão mal. Então Micaías mais uma vez olha para Acabe e diz: ouve, pois, a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Micaías ele tem uma ousadia extraordinária diante de um rei cruel, um rei que mandava matar sem qualquer tipo de pena. Agora ele está sob o olhar amaldiçoador de Acabe e daqueles profetas que haviam profetizado em favor de Acabe. Micaías está numa condição, queridos irmãos, que talvez eu, se estivesse, ou você, se estivesse, não sabemos qual seria a nossa reação. Porque, queridos irmãos, talvez aqueles mais jovens que estão fazendo faculdade e se preparando para ser um belo de um grande profissional, quando estarem na sala de aula e alguém dizer: olha, Deus não existe, Deus morreu, Deus está morto, ter a ousadia de não tentar bater de frente ou criar conflito, mas dizer: não, eu sirvo a um Deus vivo, eu creio em um Deus vivo, que Ele me curou, Ele me transformou, Ele me libertou, Ele me fez uma nova criatura. Se eu estiver no meio do meu local de trabalho, onde todos possam dizer: não, 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 é assim mesmo, é assim que funciona, olha, aqui tem uma questãozinha aqui de uma propininha para mim, um pedacinho para você, dizer: não, eu não participo disso porque eu pertenço a Cristo, eu sou uma pessoa honesta, honrada, e não me desvio para esse mal. Ainda que com o risco de perder o seu emprego. Quantas vezes nas nossas vidas somos colocados à prova em condições de dificuldades, em ter que afirmar que nós somos, pertencemos ao Senhor, vivemos para Ele e necessitamos do cuidado dEle, não nos deixar ser levado por aquilo que a multidão fala, não sermos deixados de levar por aquilo que o mundo diz. Algum tempo atrás havia uma apresentadora que dizia que era necessário experimentar primeiro, né? E ela fez uma entrevista com alguém que disse para ela: olha, eu estou me guardando para o casamento, portanto eu não pratico sexo antes do casamento. E ela disse: você é bobo, porque vai que depois do casamento você não gosta, e como é que vai fazer? Vai separar? Tem que experimentar antes. É assim que funciona. O mundo é assim. Todos fazem a mesma coisa, mas eu não posso fazer a mesma coisa que o mundo faz. Micaías, mais uma vez, ele olha para Acabe e ele fala: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via sentado o Senhor sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o espírito e se apoderou, apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: e com quê? E ele disse: um espírito de mentira colocarei na boca daqueles profetas. Um espírito de engano, um espírito de mentira, um espírito de enganação, para que seja agradável aos ouvidos de Acabe. Sabe, queridos irmãos, todas as vezes que vemos esses testemunhos
de missionários, de servos do Senhor, que para servir ao Senhor precisam se esconder, precisam ficar em túneis, precisam ficar em locais onde a polícia não possa encontrá-los. E muitas vezes temos toda a liberdade para servir a Cristo e negligenciamos na igreja da Conchinchina, né? Lá na igreja da Conchinchina. Quantas vezes a igreja pela qual eu sirvo, eu falo com as pessoas e comento com algumas pessoas que chegaram quebradas, todas arrebentadas, e conseguiram aos pouquinhos se ajustar, e Deus vai abençoando e vão prosperando. Quando conseguem se equilibrar, abandonam o Senhor. Agora não preciso mais de Deus. Precisei até aquele momento que Ele me reergueu, me colocou numa condição de equilíbrio. Agora não preciso mais de Deus. Micaías, queridos irmãos, um profeta do Senhor, ele estava diante de uma realidade que a sua própria vida estava em risco. Mas ele não se intimidou, ele simplesmente não foi influenciável, não se deixou influenciar por aqueles 400 profetas que estavam profetizando bem a Acabe. Ele tinha a sua posição porque ele era servo do Senhor, ouvira da palavra do Senhor e sabia a quem ele servia. Portanto, queridos irmãos, ainda que muitas vezes com dor, ainda que com muitas vezes com sofrimento, não podemos recuar, não podemos deixar ser levado pela multidão, não podemos deixar fazer parte da grande manada que vai de um lado só. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E 39 ele diz mais: mas nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que permanecem para a vida eterna. Queridos irmãos, vivemos num tempo em que, principalmente para os mais jovens, adolescentes e jovens que são confrontados todos os dias, são colocados à prova todos os dias. Eu falo com os adolescentes da nossa igreja lá, falo, misericórdia, Deus tenha muita misericórdia de vocês, porque o negócio não está fácil, não está fácil. Os nossos jovens adolescentes são bombardeados todos os dias e eles precisam receber a orientação dos seus pais, da sua igreja, para permanecerem fiéis, firmados ao Senhor e não recuar em meio à dificuldade que aparecer diante deles. Micaías, queridos irmãos, ele mesmo em um ambiente totalmente hostil, onde apenas talvez Josafá pudesse concordar com ele, aqueles 400 profetas, Acabe, aqueles seus auxiliares que estavam ali à sua volta, todos felizes, rindo, sorrindo, dando tapinha nas costas de Acabe, Deus vai te abençoar, vai ser contigo, mas ele disse não, Deus disse que não vai assim que vai acontecer com você. E para piorar, Micaías, depois de profetizar, dizer tudo aquilo, vem então Zedequias e pega ali algo que fosse de ferro e dá-lhe uma pancada na cabeça ou no rosto de Micaías e o fere dizendo, porque você está de fato profetizando contra tudo aquilo que falamos, porque Micaías tinha uma posição, ele era influenciador, ele não era influenciável, ainda que ele pagasse com a sua própria vida, ainda que ele pagasse com a sua o seu próprio ser, ainda que ele viesse a sofrer dano, ele não deixou de fazer e falar aquilo que era a vontade do Senhor. O texto diz que Zedequias feriu Micaías no queixo, e depois Acabe disse, olha, manda esse sujeito aí lá para a prisão com um requinte de crueldade, apenas o alimente com o pão e com a água, pão da angústia e a água de amargura, até que eu venha
em paz. Havia uma soberba em Acabe, acreditando que aquilo que aqueles 400 profetas disseram era a mais pura verdade. Queridos irmãos, ainda que o mundo inteiro possa caminhar numa direção, se essa direção não for a direção do Senhor, ainda que sejamos encontrados como quadrados retrógrados, pessoas sem qualificação, pessoas sem cultura, precisamos caminhar na direção que o Senhor tem nos apontado através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através daquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao seu coração. Precisamos, queridos, apenas ser obedientes ao nosso Deus, ainda que isso venha nos fazer dano, causar problemas. Precisamos estar fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Vemos tempos difíceis, tempos de dores, tempos de lutas, tempos de aflição. Tempos em que não sabemos como vai ser o nosso futuro, como vai ser o dia de amanhã. Independentemente daquilo que nos aconteça, precisamos estar e ser obedientes ao nosso Deus. Ainda que problemas nos advenham, ainda que andemos contra toda a cultura, contra a realidade daqueles que estão à nossa volta, tentam colocar sobre nós, mas precisamos andar sempre em direção da palavra do Senhor. Micaías disse: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E ele complementa o versículo 28 dizendo: ouvi todos os povos. Atentem para a palavra do Senhor. Atentem para os ensinamentos do Senhor. Atentem para aquilo que é a vontade do Senhor. O texto continua, versículo 29, dizendo que assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja, e o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá lhe gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Queridos irmãos, Micaías talvez seja um profeta bem pequenino, talvez bem inexpressivo nas narrativas bíblicas, mas foi um homem de muita coragem, muita fé e muita certeza naquilo que ele vivia. Talvez você não seja alguém muito grande, muito reconhecido, famoso, mas saiba que se você for uma pessoa que tema ao Senhor, que viva os conceitos, os preceitos, a ordem, a vontade do Senhor,
certamente você será um influenciador para levar muitas pessoas a crer em Cristo, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor e fazer dele seu Senhor e Salvador pessoal. Porque o mundo, ele nos acusa. Se formos perguntar a cada um aqui, seja no colégio, seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança, em algum momento já fomos ofendidos por alguém, talvez em algum momento temos sido já afrontados por alguém, até colocando a nossa fé à prova. Mas quando alguém está passando qualquer tipo de problema, que está se encontrando num beco sem saída, a quem eles procuram para pedir ajuda? Aqueles que são servos do Senhor. Ora por mim. Peça a Deus pela minha vida. Peça a Deus que cura a minha filha. Ora por mim para que Deus abra uma porta de emprego. Eles vão procurar aqueles que são tementes ao Senhor, são servos do Senhor. Somos influenciadores ou influenciáveis? Deixamos a onda nos levar ou nadamos contra a correnteza? Que Deus possa nos abençoar, para que, assim como Micaías, possamos nos posicionar como servos de Cristo, a despeito dos danos que talvez poderemos sofrer, a despeito, talvez, da incompreensão, talvez do desprezo, da afronta, mas que nós possamos nos manter firmados e fiéis ao nosso Deus, que se entregou naquela cruz dolorosa para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Que Deus nos abençoe e nos ajude para, nos dias difíceis, nos dias que formos colocados à prova, possamos nos manter fiéis ao Senhor e em todo o tempo e em todo lugar sejamos influenciadores para que outras pessoas possam enxergar em nós o reflexo, a imagem de Cristo. Senhor, te louvamos pela tua bondade para conosco. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção. Somos gratos ao Senhor porque tu és o nosso Deus. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos deixados de levar, ser influenciados por coisas desse mundo, mas nos ajuda a sermos influenciadores, a sermos aqueles que levam o teu bom nome, a tua palavra, a tua salvação, àqueles que estão ao nosso redor. Abençoa-nos, pois nós somos necessitados do Senhor. Cuida da nossa casa, da nossa família, cuida da tua igreja nesta localidade. Abençoa o teu servo, pastor Valdemir, que, chegando a 45 anos de ministério nesta igreja, tem experimentado já tantas coisas, mas que ainda permanece fiel ao Senhor, para viver para o Senhor, para ensinar ao seu respeito e fazer aquilo que te agrada. Cuida da sua família, da sua parentela, e abençoa a tua igreja, Pai Santo, nesta localidade, e as tuas igrejas, para que sejamos sempre influenciadores, para que outras pessoas venham conhecer ao Senhor e render-se a Ti e confessar o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado, Deus Santo, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Pastor Valdemir, muito obrigado pela deferência e pela confiança. Que Deus continue abençoando o Senhor grandemente. Vamos fazer a leitura do texto de declaração final? Leamos todos juntos. O Senhor conduza os seus corações
ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:5. Nossa frequência, irmãos, aqui na congregação é de 189 pessoas, mas somando os irmãos na internet, chegamos a 300 irmãos que cultuaram conosco, não é, nesta manhã. Obrigado, pastor Rony, normalmente ele é chamado de Rony, por ter atendido o convite, estar conosco e nos trazer essa mensagem importante para os dias que nós estamos vivendo, de desafios. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ah